Olá, Carlos Peixoto por aqui. Hoje eu quero bater um papo com você. Hoje eu quero falar com você sobre três coisas: autoestima, autoconfiança e autoimagem. Ou autoimagem, autoconfiança e autoestima. O que é? Qual a diferença de autoestima para autoimagem e autoconfiança? Como essas coisas influenciam a nossa vida, né? Como ter autoestima influencia na minha vida, como conhecer o que é autoimagem influencia na minha vida, o que a ciência fala a respeito disso e como a gente pode aproveitar, né, esse conceito para a gente usar na nossa vida. E como eu tenho visto as pessoas usando, eu vejo como pessoas famosas usam, né, o conceito da imagem a seu favor. Meu nome é Carlos Peixoto e eu queria trazer uma coisa bem curiosa, antes de falar aqui diretamente do ponto. Como um bom garoto brasileiro, eu sempre gostei de futebol e tinha uma coisa que me encantava no futebol, e em especial era a coragem dos jogadores. A coragem daquele jogador que está numa final de um Maracanã lotado com 160 mil pessoas e tem um pênalti a favor do time. E ele corre, pega a bola, coloca debaixo do braço e fala assim: deixa que eu cobro esse pênalti. A capacidade de fazer isso é algo muito interessante. Quantos profissionais que eles estão preparados e até mais preparados do que os outros, que são favoritos para uma final e quando chega na final eles perdem. Quantas vezes nós já ouvimos, poxa, ele é tão bom nos treinos, mas quando ele chega na final ele não consegue colocar ou mostrar todo o seu potencial. Por que essas coisas acontecem? Por que tantas pessoas são tão boas na hora que elas estão estudando, mas na hora que elas vão fazer a prova, elas não conseguem ter o mesmo resultado? Muitas vezes, quando eu ensaio fazer um vídeo, eu consigo fazer esse vídeo melhor no ensaio do que propriamente quando eu estou aqui agora falando contigo, olhando nos teus olhos. Então, por que algumas pessoas conseguem com mais facilidade, têm essa habilidade, né, de cobrar o pênalti, essa habilidade de fazer uma boa prova? É muito comum no futebol dizer assim: esse cara cresce quando chega na final. Algumas pessoas parecem não estudar tanto e elas chegam e elas têm um melhor resultado. E aqui você vai entender um pouquinho sobre por que essas coisas acontecem, né? E eu tive estudando, queria entender exatamente isso e fui buscar essas informações. E quando eu explicar para você aqui autoimagem, autoestima e autoconfiança, você vai entender por que essas pessoas conseguem fazer. E não somente elas conseguem, mas como nós podemos conseguir também ter êxito na nossa vida. Como a gente consegue fazer. Porque essas coisas, elas não só ajudam o profissional, o jogador de futebol a jogar melhor. Ela não só ajuda o aluno a tirar uma melhor nota, a ficar mais tranquilo na hora da prova, mas essas coisas nos ajudam a confiar mais em nós mesmos. Elas nos ajudam a ficarmos mais tranquilos e menos ansiosos em muitos momentos. Mas vamos lá. Autoconfiança, autoestima e autoimagem. O que é autoimagem? Autoimagem é a imagem que cada um de nós temos de nós. Mas não só a imagem que nós temos de nós. É a imagem que eu tenho de mim, como eu me vejo, e a imagem que eu tenho que as outras pessoas me vê, de como as outras pessoas me percebem. Eu me acho alto, bonito, que o outro não me vê da mesma forma. E aqui já vai uma coisa bem interessante. Quando você se vê bem, confiante, mas você acha que o outro não te vê pelos mesmos olhos, tende a deixar você menos confiante. E aqui já entra um pouquinho sobre autoestima. Carlos, e o que é autoestima? A imagem, eu vou colocar aqui do lado uma nota, uma imagem. Você está vendo essa imagem? Tá em um dos dois lados aqui você vai ver uma imagem. Essa imagem é de uma cédula. Dinheiro, certo? O que você está vendo é um dinheiro. Qual é o valor dessa nota? Quanto você estima que é essa nota? Essa nota é uma nota de R$ 100, correto? Ok, ela é uma nota igual a de 5. A diferença é que ela vale R$ 100. Está escrito nela, o governo diz que ela vale R$ 100. Então, é o valor. Quanto nós estimamos essa nota? Estimamos ela como uma nota
de R$ 100. Então, a autoestima é a estima que nós damos. Lembra da ideia de animal de estimação? Agora, quando você tem uma estima positiva, significa algo que você valoriza. Quando você tem uma estima negativa, significa que você não valoriza essa imagem. Autoestima é como eu me estimo. Sempre que eu usar a palavra auto, estou me referindo a mim. Toda vez que você usa autoconfiança, autoestima, autodeterminação, autocontrole, tudo refere-se a você. Então, autoimagem, a imagem que você tem, você dá um valor para essa imagem. O valor que você dá para essa imagem, que é a estima que você tem. Então, vê como é, aí tem bastante coisinha, mas no decorrer do vídeo aqui a gente vai aprendendo e dá para a gente fazer muita coisa. Autoimagem. Um dos maiores especialistas em autoimagem do mundo, o maior especialista de autoimagem do mundo foi o Dr. Maxwell Maltz. Esse livro tem 52 anos de escrito. Eu tenho aqui um livro aí original, que é Liberte Sua Personalidade. Em inglês ele está como Psicocibernética. Nesse livro, o Dr. Maxwell Maltz, que foi um médico, ele foi um médico que fazia cirurgia plástica, um cirurgião plástico, e também foi um psicólogo e um especialista em autoimagem. E o Dr. Maxwell Maltz, ele traz muito do que nós entendemos hoje por autoimagem, do que os médicos falam, do que os profissionais da área da área de estética, do que os profissionais da área de coach, todos eles trouxeram alguma coisa a respeito do que fala o Dr. Maxwell Maltz em Psicocibernética, ou aqui no Liberte Sua Personalidade em português. O que eu aprendi com esse livro quando se fala de autoimagem? Quando é que é formada a nossa autoimagem, né? A autoimagem da pessoa, quando ela é formada, qual é a importância quando ela é formada? A nossa autoimagem, ela é formada desde quando a gente começa a ter percepção de nós mesmos. Desde criança, você vai criando uma imagem sua, uma imagem a respeito do mundo, uma imagem, você cria uma imagem a respeito da sua capacidade. Quando essa sua imagem, quando você tem uma imagem a seu respeito, e essa imagem é negativa, isso é uma estima negativa da sua imagem. Então, para você poder aqui compreender um pouquinho melhor, aqui já entre autoimagem e autoestima. O Dr. Maxwell Maltz, ele traz uma coisa bem interessante, que é o seguinte: não importa o quanto você acredita no conceito de autoimagem, todos nós temos uma. A autoimagem é o mapa que define até onde nós conseguimos ir. É através da autoimagem que nós acreditamos que podemos fazer as coisas. É a nossa imagem, o que nós acreditamos. Eu, nesse momento, estou fazendo esse vídeo aqui para você. Na minha mente, eu acredito que você vai assistir esse vídeo. Eu tenho uma imagem, eu tenho uma percepção positiva de que esse vídeo vai impactar a sua vida de alguma forma, que esse vídeo vai te ajudar. Então, logo por isso, eu faço esse vídeo para que você possa aprender alguma coisa a respeito de autoimagem, e não só aprender, mas colocar em prática. Porque todo conhecimento precisa ser colocado em prática. Conhecimento é só conhecimento. Ele não é nada mais do que conhecimento se você não colocar em prática. Tem algo bem interessante, que existe 3 tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que ouve e vê alguma coisa e fala assim, que interessante, achei muito legal. Existem aquelas pessoas que vê e ouve alguma coisa e fala assim, caraca, vou tentar mudar. E existe aquela pessoa que vê as coisas e fala assim, mudei. Essa que fala mudei é aquela que pega algo e na hora já aprende. Pega algo na hora e já coloca em prática na sua vida. Nem todas as pessoas que vão assistir esse vídeo vão colocar em prática, mas eu acredito que você pode começar a colocar em prática coisas que você vai aprender nesse vídeo a respeito de autoimagem. Autoimagem pode ser também definida como os seus padrões. Quais crenças você traz na sua vida? Veja, a autoimagem ela é construída desde a infância. Um exemplo básico de autoimagem, aquela criança que tem um irmão e, vamos dizer aí, um casal. Então, a menina, ela é boa em português. E aí, ela tira notas boas em português desde criança. Desde 7, 8 anos, ela sempre gostou de português
e ela sempre gostou de leitura e aí ela tira boas notas em leitura. Em compensação, o seu irmão sempre gostou de matemática e sempre tirou boas notas em matemática. Já em português, nunca leu um livro, nunca leu um gibi, nunca se interessou. Desde a infância, então, o pai fala, ou a mãe fala, olha, a Mariana é muito boa em português e o Felipe é muito ruim em português. Logo, quando eles fazem as provas, a Mariana tira 8, 10 em português, o Felipe tira 10 em matemática e eles afirma, né, a nota que eles tiram na sua prova confirma aquilo que eles acreditam e aquilo que os pais dele acreditam, então logo ele começa a ser bom. E aí a menina passa a ser ruim em matemática porque ela tira nota baixa em matemática, ele passa a ser ruim em português porque ele tira nota baixa em português. Então isso passa a ser padrão na vida deles. Eles têm uma imagem negativa a respeito disso e nós temos uma imagem negativa, por exemplo, até na comparação que eu fiz, por muitas vezes as mulheres geralmente são melhores em português, isso é uma imagem que nós temos. Necessariamente são todos têm capacidade, tanto os homens quanto as mulheres, de fazer matemática ou de fazer inglês ou de aprender matemática ou aprender português. E todos temos essa capacidade de fazer. No momento que você entende a respeito de algo, e aí você pode buscar o seguinte: o que é que você tem na sua vida que você gosta de fazer? Aquilo que você gosta de fazer, geralmente você tem um diálogo interno positivo a respeito daquilo. Quando você tem algo que você não gosta de fazer, você tem um diálogo interno negativo. Cada vez mais que você faz aquilo bem feito, mais imagem, mais informação, mais notas, mais reconhecimento você tem que você é bom fazendo aquilo. Ao contrário, aquilo que você não gosta e aquilo que você tem, você faz, mas não é algo que toca o seu coração, você começa a ter mais negativas, mais informações, menor nota, menor estima por aquilo e você fala, realmente eu não nasci para isso. Mas, Carlos, e como isso pode se refletir, por exemplo, em um relacionamento? Como isso pode se refletir em minha vida na prática? Como você viu o relacionamento na sua vida? Como era o relacionamento da sua família? Qual era o relacionamento dos seus pais, dos seus tios, do seu irmão mais velho, do seu vizinho? Como você viu o relacionamento? Qual é a imagem que você tem de relacionamento? Essa imagem, ela vai influenciar na sua vida adulta. E aí, assim, a outra pergunta é, qual foi a sua primeira experiência com relacionamento? Quais são as experiências que você tem de relacionamento? As experiências que você tem de relacionamento, elas irão refletir sobre a sua imagem, sobre aquilo que você acredita. Existe algo fantástico nesse conceito de imagem. Quando você entende o conceito de imagem. Veja, a ciência mostra isso, né, a respeito da imagem. E aqui eu quero chamar você na prática disso. Toda vez que você lembra de algo, se eu falar, por exemplo, agora, algumas palavras, se eu falar para você aqui, feijão, né, uma comida, se eu falar feijão, se eu falar para você uma lâmpada, se eu falar para você um microfone, se eu falar para você um carro, uma moto, toda vez que eu falo uma palavra, essa palavra gera uma imagem, ok? Essa imagem, para você, eu falo a palavra, essa palavra gera uma imagem. Só que acontece, essa imagem traz um sentimento. Qual o sentimento que essa imagem traz para você? É um sentimento positivo ou um sentimento negativo? Quando eu falo relacionamento a dois, que imagem você tem? Você tem algo positivo? Você tem algo gostoso? Quando eu falo o que você traz de imagem da sua infância, de relacionamento, é algo bom? É algo positivo? Porque quando eu falo, você busca com o olho, vê uma imagem, essa imagem traz um sentimento, traz para o seu coração e isso se torna uma verdade. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha que loucura! Então, tenha cuidado com aquilo que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E os seus pensamentos é gerado por um padrão.
Você traz um padrão de pensamento. Você aprendeu na escola da vida, né, a esse padrão de pensamento. E como você então pode mudar? Como é que você pode mudar os seus pensamentos? Se você viveu em um ambiente onde havia brigas, onde havia briga constante, briga pelo que ia comer, briga com os irmãos, briga do seu pai com a sua mãe, pela divisão das tarefas de casa, briga para quem ia no mercado, briga pelo que iria comprar, briga por ciúmes. Você traz consigo um padrão de como essas coisas são. E esse padrão tende a imperar na sua vida. E se você não entender esse conceito de imagem, se você não entender que esses padrões, eles têm norteado a sua vida, e se você não mudar esses padrões o quanto antes, a sua vida também tende a seguir ao mesmo rumo. Será que é por isso que muitas pessoas olham, quando ela olha para o seu relacionamento, é muito parecido com o da sua irmã, que é parecido com o da sua mãe, que é parecido com o da sua avó, da sua tia? Por que existe esse padrão na família? Existe a mudança mental e existe a mudança física. Por quê? Assim como o homem pensa, assim ele é. Aquilo que você vê de imagem, essa imagem manda informação para o seu coração. O seu coração espalha isso para o seu corpo, que é o centro das nossas informações. Quando você está cheio dessas informações, você vive por essas informações. E como é que você pode fazer então para você começar uma mudança? Eu comecei esse vídeo falando sobre 3 coisas: autoimagem, autoconhecimento, autoimagem, autoestima e autoconfiança. Eu falei no vídeo, o jogador que pega a bola, o que esse jogador tem? Ele tem uma imagem positiva a seu respeito. Ele tem confiança, ele tem autoconfiança, ele tem uma estima positiva que ele pode fazer a diferença, e ele se especializou ou ele se preparou para aquele momento. Eu estava conversando com um amigo e ele é um grande professor de artes marciais, e em especial jiu-jitsu, e ele treina, né, ali, grandes atletas para ir para lutar em Vegas. E eu perguntei para ele como é que o cara entra no octógono, né? Porque ali ele pode morrer, pode receber pancada ali, pode perder, não só a pancada, mas a vergonha de perder. Ele falou: Carlos, o atleta, quando ele entra ali, ele já vem preparado. E muitas vezes, quando nós chegamos, e aí os gritos, né, das pessoas que estão ali, aquele barulho, tudo aquilo ali, o atleta tem aquilo ali como um som, uma imagem, é colocado até antes, para ele se preparar e falar assim: eu me preparei para esse momento, eu estou preparado para esse momento, eu passei a minha vida inteira me preparando para esse momento. Então, por isso, ele entra ali com uma imagem positiva, com autoconfiança e com a autoestima elevada. Essas 3 coisas é imprescindível para a nossa vida, que é autoimagem, autoconfiança e autoestima. E muitas pessoas tiveram a sua autoestima dilacerada, mesmo na infância. Tudo aquilo que ela ouviu ali na sua escola, do que ela ouviu dos seus pais, do que ela ouviu do seu irmão, às vezes porque tinha uma testa grande, às vezes porque tinha uma orelha grande. Quantas coisas, quantos jovens ouviram na sua vida coisas que destruíram a sua autoimagem, que destruíram a sua autoconfiança, que destruíram a sua autoestima. Só que tem uma notícia muito boa: é possível reprogramar tudo isso. Sim, é possível reprogramar tudo isso. Isso é a grandeza. Hoje a gente pode fazer isso, parece incrível, mas a gente pode trocar uma imagem negativa que nós temos. E aí você pode mudar essas imagens. Eu trabalho com algumas mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, mulheres que tiveram uma infância, que passaram por abusos na infância. E como é incrível você ressignificar essas histórias. Como é possível resgatar aquela criança que foi abusada? Como é possível elevar a autoestima daquela mulher que saiu de um relacionamento? Tudo isso é possível. Assim como aquele jogador que entra em campo e tem autoconfiança, você passa a confiar em você. Porque se você tem uma autoimagem
distorcida, e aí eu vejo muito isso em muitos vídeos de mulheres bonitas, e parece algo, uma maldição de mulheres bonitas não se ver bonita, porque mulheres bonitas muitas vezes sofrem desde a infância, porque mulheres bonitas pagam um preço até por ser bonita, por ter menos amigas de escola, por as amigas encontrar defeito, porque exatamente por ser bonita vai procurar defeito para colocar, por ter menos amigas depois quando começa a namorar, porque ninguém quer ela perto, porque tem medo que ela tome o próprio namorado, tome o namorado. Essas mulheres muitas vezes elas sofrem bastante. E como ressignificar toda essa história? É possível ressignificar toda essa história. Fazer um passo a passo. Ressignificar essa história é realmente buscar o entendimento, ponto a ponto. Quem você é, o que você está fazendo aqui e por que você está aqui, a sua identidade. Na hora que você descobre quem é você, descobre a sua identidade, ninguém pode te segurar. O meu trabalho é exatamente o quê? Ajudar as mulheres a resgatarem a sua autoestima e estarem preparadas para o novo. Essa mulher que pode ter passado por um relacionamento, essa mulher que pode ter um trauma da infância, essa mulher que passou por muitas coisas, que tem uma imagem negativa de si mesmo, uma imagem negativa do mundo, uma imagem negativa de como as pessoas a vê. Tudo isso pode ser corrigido. Tudo isso pode ser ressignificado. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário. Eu quero fazer o vídeo 2 a respeito desse assunto. E aí eu quero que você deixe o seu comentário do que você entendeu a respeito de autoimagem, autoconfiança e autoestima e como podemos aumentar nossa autoimagem, nossa autoestima. Um beijo e até o próximo vídeo.